Fala galera, estamos começando mais um AtletaCast, o podcast que conecta você ao mundo dos esportes. Eu sou o Júlio, entusiasta ao esportes, e hoje estou aqui com o meu parceiro Dimas, profissional da área de educação física, preparador de corrida e personal trainer. E aí, Dimas, tudo bem com Como é que Vossa tá, Júlio? Senhoria? Tudo ótimo. Tudo em ordem, galera. E aí, mais um episódio, né? Hoje a gente vai estar aí com uma super convidada, né? Uma mãe empreendedora, faixa preta e casca grossíssima aí. Não, nem vou ficar enrolando muito aqui pra gente chegar logo nesse bate-papo, né? Pessoal, não se esquece aí de acompanhar o AtletaCast em todas as redes sociais, tá? Então nós estamos no Instagram, estamos no Kawaii, no TikTok, no YouTube, que é o mais importante aí. Acompanhe a gente, @AtletaCast, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Todo domingo, às 20 horas, a gente está subindo vídeo lá. E durante a semana a gente tem colocado aí nas nossas redes sociais os cortes, tem colocado bastante informação bacana lá. Então não deixa de seguir aí. Comenta sempre lá que ajuda bastante. E também, né, se puder compartilhar, vai ajudar um pouquinho mais. E se você que tem interesse aí em colocar tua marca aqui no AtletaCast, que acredita aí no nosso trabalho, pode entrar em contato aí tanto comigo como com o Júlio, né, Júlio? Chama a gente nas redes sociais ou lá na nossa bio. Tem o e-mail lá, contato@atletacast, beleza? Pode entrar em contato aí que com certeza vai agregar e muito. Então, sem mais delongas, tem mais alguma coisa, Julinho? Não? Então, roda a vinheta para nós lá. E é isso aí, galera. Hoje a nossa convidada é Aline Pires, ex-lutadora profissional de MMA, campeã em diversas modalidades de luta, faixa preta em jiu-jitsu, muay thai, fundadora da academia Ela Luta e colaboradora ativa do projeto Amazonas. Uma verdadeira referência dentro e fora do tatame. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. Muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado aí, né, por ter aceitado o nosso convite. E hoje vamos trocar uma ideia bem legal aí, vamos falar sobre a tua história aí, vamos contar sobre luta e muita coisa, né? Exatamente. E já para começar, vamos saber quem que é a Aline, né? Lutadora, ex-atleta profissional de MMA. Da onde que veio essa sua vontade pro esporte? Onde começou o início disso tudo? Então, eu sempre falei, desde criança, sempre falei para os meus pais que eu tinha alma de atleta. Eu nasci para ser atleta, né? A minha primeira vida de atleta, assim, foi jogando vôlei, né? Eu joguei vôlei dos 11 aos 17 anos. Mas, não sei se dá para perceber, mas nos meus 1,60, chegou uma hora que eu falei, acho que não vai adiante, né? Com 1,60. Na época nem tinha posição de líbero, acho que surgiu no último ano que eu jogava vôlei, né? E aí, mas enfim, aí eu engravidei aos 17 anos, fui mãe, então tive uma pausa aí na vida dos esportes. Depois retornei na musculação, né? Sou praticante de musculação há 22 anos. E a luta surgiu quando eu tinha 27 anos, inesperadamente, assim, nunca tive nenhum contato com a luta, era um mundo completamente fora da minha realidade, não tinha ninguém da família que lutava. Eu tive uma pessoa próxima que tinha o contato com o jiu-jitsu e passava horas vendo vídeo de jiu-jitsu. Eu falava, gente, o que será que é esse negócio, né? E eu não fazia ideia que isso existia. E aí eu mudei de emprego em 2011 e tinha uma academia de jiu-jitsu do lado da empresa que eu trabalhava. E um dia eu passei lá, tal, eu falei, quero fazer uma aula experimental, tal, o que é esse jiu-jitsu aí? E quando terminou a aula, aí fui lá, me emprestaram um kimono, e quando terminou a aula, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer o resto da vida. E nunca mais parei. Fiquei enlouquecida, treinava jiu-jitsu de manhã, tarde e à noite. E com um mês eu já participei do primeiro campeonato paranaense, fui campeã. Com 3 meses eu lutei o primeiro mundial, fiquei em terceiro lugar. Nos primeiros 8 meses de jiu-jitsu eu fui campeã brasileira, sul-brasileira, sul-americana. E lutei o mundial de novo e recebi a faixa azul no pódio do mundial. Fiz 4 lutas, finalizei as 4 lutas e fui graduada faixa azul. Pô, e você vê, hein, Júlio? Foi tudo muito rápido, né? Rápido, Porque você começou no jiu-jitsu com 27 anos. 27. Eu não sei se 27 é o mais. Eu não sei qual que é os graus do jiu-jitsu. Uhum, Eu não sei o tempo para você chegar até uma faixa preta. uhum. Mas aos 27 anos seria tarde para começar ou não? Olha, o jiu-jitsu, hoje em dia a galera começa muito cedo, né? A Bem galera cedo, começa né? bem cedo.
O jiu-jitsu ainda, tipo, pô, você consegue fazer muita coisa, começando com Consegue, 27 anos. né? Mas no MMA, por exemplo, que eu estreiei com 32 anos, já é, tipo, fora da curva, assim, né? Que é uma idade que a galera tá parando já. Quem começa cedo, tipo, não vai tão longe, assim, né? Depois dos 30 ali, impacto, já começa a ficar difícil fazer articulação, né? Já é mais complicado. Mas que legal, porque aí você vê que você se encontrou no esporte, né? Porque É, foi meteórico, assim. Depois foi. que você entrou nos 27, você já foi ali, foi competindo, você já falou que foi por um Mundial, ganhou a faixa azul lá, né? Uhum. Pô, legal, legal. Se E encontrou. e a luta olímpica, acho que antes de um ano de jiu-jitsu, eu tive meu primeiro contato com a luta olímpica, que também foi uma parada que eu curti muito, assim, e continuei competindo na luta olímpica. Não conseguia treinar com tanta frequência igual eu treinava jiu-jitsu, porque o meu foco realmente era o jiu-jitsu. Mas foi outra parada que eu gostei muito, assim, e trouxe pra minha vida, assim. Mas essa sua inserção ao jiu-jitsu aos 27 anos, antes disso, era só o vôlei ou você já treinava academia, já participava de alguns eventos Na de academia? verdade, o vôlei eu parei com 17 Com anos e 17 aí eu tava firme na musculação. e participando de eventos de musculação também ou Desde não? 2004, 2005. Não, não, eu fazia musculação só Hobby mesmo. pra estar praticando. Eu nunca consegui ficar sem atividade física, né? Ah, não, quem é envolvido no esporte nunca fica parado, Não. né? Não. Então você treinava a musculação já quando começou no jiu-jitsu? Seria Sim, isso? era marombeira mesmo. Sério? Uhum. E eu acho que pro jiu-jitsu não, né? Mas assim, o ganho de massa, o volume de massa muscular não interfere pro jiu-jitsu, né? Até bom, acho que o jiu-jitsu você usa bastante o peso do corpo, Cara, na carga, né? verdade, quando eu comecei a competir no Gil, aí eu tive que mudar um pouquinho o tipo de treinamento, né? Porque daí, pô, você tem muito volume, aí você tem as categorias que você tem que se encaixar também, né? Quando eu comecei, eu lutava no peso, como que é o nome? É diferente do MMA. Peso pluma, eu acho que era Aham. 50 quilos com kimono. 50 50 quilos com quilos? kimono. Então aí eu tive que dar uma segurada, assim, né? É, Daí já né? era outro tipo de treinamento, né? Você foca em resistência, em rendimento, né? Porque aí você começa a. Se você tá trabalhando muito ali, hipertrofia, ganhando massa muscular, você vai começar a pegar uns caras pesadão, né? Umas pessoas só bem pesadas. No jiu-jitsu é por quilo, Aí né? é por categoria de Por peso categoria e de tal. peso, né? Aí acabou que aí eu mudei o foco, né? Aí meu Aham. treino de musculação era para rendimento na luta Sim. mesmo e tal. E aonde que você treinava? Você treinava jiu-jitsu? Quem que era o seu mestre? Eu comecei na academia Checkmate ali no Água Verde com o professor Sebastião Lala, com o mestre Sebastião, né? Eu fiquei com ele da faixa branca até a faixa marrom. E aí quando eu fui pro MMA, acabei procurando uma academia mais especialista em MMA mesmo e fui para CM System. Legal. E no jiu-jitsu ali, mas o que fez você falar assim, cara, eu quero MMA agora? Porque você ganhou ali os pódios, tudo, daí você falou, quero algo a mais, foi isso? Cara, foi engraçado também. Isso foi. Eu tinha uns amigos lá da academia que já lutavam MMA, né? Lá da galera do Gil. E aí um dia eu fui assistir um evento. E como eu falei, era um mundo totalmente à parte pra mim. Eu Uhum. nunca nem sabia que existia UFC, essas coisas, não fazia ideia. E aí foi um evento ali em São José, ainda, naquele ginásio que tinha ali perto do terminal. E eu fui lá assistir os meninos lutarem e tal. E eu lembro que era o evento Imortal, que é um dos maiores eventos que tem aqui, né? Imortal. Foi um dos primeiros, assim. E aí eu lembro que tinha uma plataforma, assim, que os atletas subiam num elevadorzinho, assim, e aquelas luzes, e a galera gritando e tal. Aí eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu quero fazer essa parada aí. Mas eu me imaginei, tipo, lutando jiu-jitsu num evento Sim, desse. sim. Eu falei, eu quero sentir essa emoção, né, da galera gritando o teu nome e tal. Muito louco, assim. E aí eu lembro que eu cheguei pro Seba na época e falei, né, eu falei, Seba, um dia se precisarem de uma mulher para lutar jiu-jitsu num evento desse, você me coloca, né? Já me inclui nessa. Porque eu achei o máximo, tal. E aí eu sei que passou um tempo, tal, só que na época não tinha muito luta casada nesses eventos de luta de jiu-jitsu, né? Era bem separado, assim, luta de kickboxing, MMA. Hoje os eventos já fazem uma mistura, né? Aham. Tem jiu-jitsu, tem MMA, eles colocam um pouquinho de tudo. E na época não, e esse evento era um evento de kickboxing mesmo, assim. E acho que tinha MMA junto. E aí, beleza, daí passou um tempo e tal, aí um dia eu tava lá na academia e chegou um amigo meu lá, o Popó. Eu tava
de férias do trabalho, eu ficava o dia inteiro lá na academia treinando. E daí tinha o treino de MMA dos meninos à tarde, né? E eu falei, Seba, eu vou fazer o treino aqui com os meninos, mas eu faço só a parte de chão, né? Porque eu não sei sair na Sim, porrada, eu nunca tinha feito um treino de porrada. E aí, esse meu amigo chegou e falou pra ele, falou, ó, que tal a gente treinar a Aline leva jeito, eu acho que se ela for pro MMA, ela vai se dar bem. E eles estão pedindo muita mulher e não tem mulher, né? A galera sempre me pede e não tem mulher. Aí o Seba falou, não, a Aline tá aqui só pra dar uma descontraída, talvez só pra treinar, não sei o quê. Tá de Aí, férias. aí quando terminou o treino, eu falei, será? Aí eu cheguei pro Popó e falei, Popó, o negócio é o seguinte, eu quero que você arranje um lugar pra começar a treinar Muay Thai, e eu quero começar a treinar escondido, não quero que ninguém saiba que eu tô treinando, e eu quero fazer uma lutinha de MMA. Se eu gostar, eu vou fazer essa parada aí. Uhum. E aí eu comecei a treinar ali na Strikers House, na Marechal, com o Dilo, falecido Dilo. E fiz uns treinos com ele ali. Acho que uns 2 meses, 3 meses de Muay Thai, mas eu conseguia treinar 2 vezes na semana só. E no meu intervalo de almoço, eu ia lá na minha academia de musculação, tinha um saco de pancada lá. Eu ficava treinando sozinha e tal. E aí, acho que fazia uns 3 meses que eu tava treinando Muay Thai, apareceu uma luta lá no Tatuquara. Tatuquara Fight Combat. E aí o Popó falou, e aí, vai ter a luta lá, vamos ver qual é? Eu falei, cara, eu vou, né? Eu não sabia, mal sabia dar um soco, mas jiu-jitsu eu já era faixa roxa. Uhum. Aí eu falei, vou botar Vamos pra jogar pro chão, baixo, vou botar pra baixo. E aí foi isso que eu fiz. A menina me deu uns 2 socos lá, eu já botei pra baixo, finalizei, né? E aí, a hora que terminou, eu falei, cara, é isso aí, eu vou fazer essa parada. E aí, procurei uma academia especialista em Muay Thai. Aí, como eu já tinha um nível legal de jiu-jitsu, né, já era faixa roxa, e a maioria das meninas começa na porrada para depois ir pro Depois chão. pro chão. Então, eu fiz o caminho inverso, né? Daí, eu comecei a treinar Muay Thai 3 vezes por dia também. E tudo isso conciliando a carreira de programadora, né? Que eu era programadora de computadores. E eu trabalhava em horário comercial, então eu treinava antes, na hora do almoço e depois, né? Então, Até então não vivia do esporte, né? Não tinha nada não. relacionado ao esporte que tivesse um retorno, uma Sempre renda. conciliei, sempre tive que Sempre conciliar a conciliando. carreira de programador, e daí era uma loucura, né? Porque eu sou muito sistemática, né? Tipo, se eu pego o negócio pra fazer, eu vou fazer bem feito. Então eu treinava 3, 4 vezes por dia e ainda conciliava o trabalho. E legal que você foi pro MMA, que nem você disse. Você fez um trajeto inverso ali. Porque Uhum. normalmente as mulheres elas começam no Muay Thai, daí elas vão pro Jiu-Jitsu quando já estão praticamente. Porque aí fica naquela trocação mais Você em sabe pé que e isso me tal. gerou até um problema, assim, né? Porque aí o que que acontecia? Na hora de casar as lutas, como eu era iniciante no MMA, eu tinha que pegar umas meninas iniciantes. Só que Aham. daí eles olhavam lá e viam faixa marrom de jiu-jitsu, Putz, entendi. e daí eles iam ver, eu tinha muita competição de jiu-jitsu, tinha muito vídeo competindo de jiu-jitsu e tal. Eu já tinha um nome legal, assim, no meio de jiu-jitsu. Aí a galera não queria. Não Aí queria. eu tinha uma dificuldade de conseguir luta. Acabou que tava Caraca. atrapalhando. Ah, mas É. imagina. Aí Porque eu tinha essa dificuldade, porque a galera sabe, né, que o jiu-jitsu ele é um diferencial, né, no Ah, MMA. Com sim. certeza. E aí, como eu competia muito na luta olímpica, aí, pô, ninguém queria. Maravilha. E como que você conciliava tudo isso aí na sua rotina? Programa ainda hoje ou não? Não, abandonei a carreira de programadora em 2022. Me aposentei do MMA em 2023. 2022 eu tive um burnout por conta Sim. do estresse no trabalho, né? E lógico, eu conciliava as 3 carreiras, na verdade, porque daí eu já tinha um estúdiozinho onde eu já tinha começado a dar aula. E porque eu já tinha, né, essa intenção de abandonar a carreira de programadora e ficar só com a luta, viver da luta realmente. E aí eu tive um burnout, tive uma depressão bem ferrada, assim. E aí eu falei, cara, nunca mais eu vou voltar para essa área, eu vou fazer o que eu gosto mesmo, vou viver da luta. E aí até tive apoio do meu pai, da minha família, assim, né? Meu pai falou, não, pede demissão do teu trabalho, eu te sustento aí por um período até as coisas caminharem. Vamos investir na tua academia, que é o que você gosta. E vamos. E foi o que me ajudou a dar a volta por cima, assim, nessa fase difícil da depressão e tal. Que daí eu foquei na minha academia. Como eu tinha o meu estúdio, eu usava o meu nome, né? Estúdio Aline Pires, dava aula para homem e para mulheres. Aí, quando eu tive esse processo da depressão, como eu não tenho sossego mesmo, lá no fundo do poço, um dia eu tava lá no meu pai, fui pra Floripa ficar um tempinho lá com ele e tal, para me recuperar. E aí, um dia eu tava lá e falei, cara,
eu tenho meu estúdio, mas acaba que eu tenho muito mais mulheres como alunas do que homens, porque elas se sentem mais à vontade de treinar com mulheres. Eu falei, é um nicho que tá precisando numa... É a minha portinha ali para entrar com os dois pés e realmente largar a carreira. E foi quando eu criei a marca Ela Luta. E aí eu lembro que eu fiz um esboço ali, né, da mãozinha. Eu falei, cara, eu quero um negócio que represente força, mas também quero que seja delicado, né? Então, essa aqui é uma logo já personalizada, mas a minha logo original, ela é uma mãozinha e com o esmalte cor-de-rosa, assim. Que legal. Eu acho que eu vi na rede social. Isso, e aí eu falei, cara, e aí foi onde surgiu a marca Ela Luta e a ideia de fazer algo só para mulheres no mundo da luta. Então, naquele período ali em que você estava participando do MMA, né? Uhum. Que você saiu do MMA, você ainda não tinha, você não dava aula ainda? Ou já? Não. Não, ainda não, Aí né? eu foquei só na carreira. Aham. Tipo, eu conciliei nos primeiros anos ali, e eu meio que coloquei na minha cabeça assim, eu falei, cara, eu vou ficar nesse corre aí. Quando meu filho fizer 18 anos, vai ser o corte, tipo, eu vou me dedicar à parada que eu quero mesmo. Aí, quando meu filho fez 18 anos, ele foi morar um tempo com a minha mãe, lá em São José. Eu entreguei a casa que eu morava lá e fui morar lá na academia. Eu falei, eu vou treinar, tipo, vou viver a minha parada. E aí fui morar lá na academia, mas ainda conciliava ali, né? Na verdade, nessa época eu já tinha saído da área de programação, antes da pandemia. Aí montei o meu estúdiozinho, fiquei ali, já ganhava mais do que como programadora, mas daí veio a pandemia. Aí na pandemia fecha as academias e tal. Voltei para a área de programação. Eu falei, cara, eu tenho uma profissão, não vou ficar passando necessidade, né? Porque daí não podia abrir academia e tal. O primeiro ano a galera ainda treinava ali online, né? Depois ninguém tava sacudo já, ninguém queria, né? Aí eu voltei para a área de tecnologia, trabalhava em home office e fiquei acho que de 2021 até 2000. Quando fez um ano que eu estava na empresa, daí eu tive o burnout e eu chutei o balde. Mas aí nessa época eu fui morar lá na academia tal, e treinava. E a academia, ela luta. Hoje ela tem 100% mulher, né? As Uhum. mulheres buscam mais. Por que você acha a luta, o treino, a defesa em si? Olha, hoje eu tenho muitas alunas que, por exemplo, assim, eu preciso praticar atividade física, eu preciso emagrecer, mas eu não gosto de musculação, eu já tentei outros esportes, não me adaptei. E aí vai lá, faz uma aula experimental, fala, cara, gostei, é uma parada dinâmica, né? Não é aquela coisa monótona e tal. Ah, gostei e fica. E outras, lógico, para conciliar a atividade física com a defesa pessoal, né? Uma confiança de andar na rua, um empoderamento que eu falo que é o empoderamento real, que é você conseguir andar na rua mais confiante, você olhar no olho das pessoas e, né, e saber que você, opa, se vir para cima de mim, eu tô segura, eu sei o que fazer e tal. Então, são essas duas situações, assim, que tem hoje. Que legal, cara. Nossa, isso é bacana, né, Dimas? Ah, é muito bacana, né? E eu até queria perguntar para você, Aline, lá na academia, Ela Luta, vocês têm então aula de jiu-jitsu, muay thai, tem defesa pessoal, né? Uhum. Na defesa pessoal, tá? Como é que é a estratégia de treino? O que que se aprende numa defesa pessoal? Ó, na defesa pessoal, eu uso técnicas do jiu-jitsu, do muay thai, para situações reais, Ok, né? Então, eu adaptei. Porque o que acontece? Além da minha experiência com a luta, antes de eu começar a lutar lá em 2010, eu comecei a lutar em 2011. Em 2010, eu tive um relacionamento abusivo. Eu não sabia ok, lutar, eu não sabia me defender. Então, eu passei por essa situação, sobrevivi por misericórdia divina, porque realmente poderia fazer parte dos números, né, que a gente tem aí de feminicídio, que foi perfeito. realmente uma relação muito violenta, de muita agressão, todo tipo de agressão. E então, como eu vivi essa situação na pele, a situação de você estar dentro de um quarto e não ter como correr, de você estar preso, de você estar em cima de uma moto e ter que pular da moto e tal. Com a minha experiência de luta, eu consegui conciliar. Tipo, eu falo, bom, não adianta eu chegar aqui e mostrar uma posição mirabolante para elas, porque eu sei como é você tá ali na adrenalina, né, ter uma pessoa querendo acabar com a tua vida e você ter que reagir. Então, eu passo situações exatamente isso. Olha, eu tô presa num quarto, não tem para onde correr, o que que eu vou fazer? A gente tem lá os estrangulamentos do jiu-jitsu. Então, eu vou tentar deixar essa pessoa desacordada para eu pedir ajuda. Ah, eu tô na rua, o cara me agarrou pelo braço e tá me arrastando pro matagal.
é o que eu falo pra elas. O cara tá armado, ele quer a tua bolsa, ele quer teu celular, meu, entrega. Bolsa, celular, compra outra. Mas o cara tá tentando te enfiar dentro de um carro, o cara tá te arrastando para um matagal. A chance de você sair com vida é muito É pequena. pequeno. Então, nessas situações que você vai ter que ir pro tudo ou nada, você vai ter que... E aí, se você não tem recurso nenhum, Perfeito. o que vai acontecer? Você só aceita, Só aceita. né? Exatamente. Então, eu trabalho com elas coisas reais, assim, sabe? Esse tipo de situação. A maneira de você saber se defender de uma pegada, uma puxada, até mesmo de um enforcamento, né? Estrangulamento, Estrangulamento o e cara tá tal. me estrangulando na parede, o cara me jogou em cima da cama, tá me estrangulando. Esse tipo de situação, assim, Até que pode mesmo a acontecer. reação, né? Se você já demonstra, acho que uma reação, a pessoa já que tá. Ah, Já com fica, certeza, né? Isso é uma coisa que eu falo muito, tipo, hoje eu dou muito workshop de defesa pessoal, Aham. aulões, tal. A galera me convida, a maioria das vezes eu nem cobro nada, tipo, porque eu quero mesmo que o Perfeito. conhecimento seja disseminado, sabe? Sim, Eu claro. quero que as mulheres não passem por isso, porque eu já senti na pele. Então, eu falo muito com elas sobre isso, sobre a postura. E eu acho que isso é uma das coisas que a luta traz, que é mais importante, que você leva pra vida, que é a tua postura, é de você estar num lugar, você já chegar, sabe, olhando no olho das pessoas. Eu falo, se você tá andando na rua, tá vindo um malandrão lá, e você Você fizer se isso encolhe, né? aqui, Você baixa a o cabeça. cara já ganhou. Ele já ganhou. Já virou uma presa. Ele já sabe que... Então, você tá andando, pô, estufa o peito, olha no Não se olho do intimidar, cara. né? Eu, muitas vezes, lógico que o meu físico é diferente e tal, mas Perfeito. muitas vezes eu tô na rua, os caras olham pra mim e falam assim, o que que você faz? Aham. Aí eu falo, cara, eu luto. Daí eles, então não pode mexer com você nada. Eu falo, É. tenta sorte, né? Às vezes no sinaleiro, assim, né? Esses caras que ficam pedindo as coisas lá, tal, eles olham assim, eles, o que que você faz? E, Aline, você que trabalha diretamente com mulheres, assim, com certeza deve de ouvir várias situações, né? Porque a gente ouve até o que passa, o mais grosso seria no caso nas redes sociais ou no jornal, mas no dia a dia aí acontece muito mais do que a gente imagina, né? Cara, eu vou te falar que eu nasci num lar cristão, né? Então, minha família, graças a Deus, sempre foi muito unida e tal. Nunca tive esse tipo de situação dentro da minha casa. E por nascer nesse lar que era, né, ali, digamos, Aham. ideal, para mim era uma realidade muito fora, assim. Eu achava que isso acontecia com gente sem instrução, gente, né? Longe, sempre longe da Lá na gente, né? favela, tal. É, E o que eu aprendi em todos esses anos é que a violência, ela não tem idade, ela não tem sexo, ela não tem religião, ela não classe tem social, classe social. Ela acontece em todos os lugares. todos os É, lugares. se você olhar aí as últimas reportagens que tem, cara, é só absurdo. Só Absurdo. absurdo Sim. com mulher, cara. É um absurdo. Mulheres, crianças. Exatamente. Né? Eu fico chocado. Então, com isso. e é que nem eu comentei, a gente fica sabendo só do mais grosso, no caso, que seria. Mas você que está vivendo hoje, que está passando, com certeza deve de ouvir várias histórias, né? Aí você chegou a essa conclusão que não tem classe social, não tem idade, né? Não. Tá acontecendo. E já, e já chegou a aluna lá que já sofreu algo? Já. Muitas vezes elas não chegam diretamente, olha, eu vim fazer porque eu passei por isso. Às vezes ali Falando no do dia a dia, de decorrer, né? repente, isso acontece muito, de repente eu tô ali e a gente começa a conversar, conta, às vezes é uma turma que vem lá 15 alunas, de repente eu chego um dia lá, tem uma só. E do nada do nada não, né? Porque eu acho que tudo tem um porquê. Tem um A gente propósito. começa a conversar, quando eu vejo, eu tô contando alguma coisa, às vezes a menina começa a chorar e fala, olha, prof, eu precisava ouvir isso, tal, porque eu passei por isso, e tá acontecendo tal coisa, tal, e é muito louco, assim, sabe? E o bom, entre aspas, né? Não que seja bom, mas por você ter tido uma experiência não agradável, você consegue não só trabalhar também, né, a luta, a defesa com ela, mas você consegue ajudar no psicológico delas também, né? Porque aham. isso é uma coisa que abala muito, né? E eu pode ser já... até um trauma, é um trauma que você Ah, com carrega pra vida certeza. toda, porque uma hora vai vir um gatilho pra puxar isso, É. né? Então, como você infelizmente você já passou por isso, então você consegue falar também sobre, né? Eu falo que a violência física, ela marca, né? Lógico, é péssimo. Mas a violência psicológica é uma parada que é difícil, que nem eu, né? Hoje eu sou uma pessoa bem resolvida com isso, eu falo sobre isso sem o menor problema. Mas às vezes eu tô no carro, dirigindo, pá, vem lá um gatilho de tal dia, pô, tentei me jogar da janela do meu apartamento para me salvar. Ou tô lá fazendo alguma coisa. Então, assim, você carrega isso pro resto da tua Carrega. vida, né? Mas, assim, eu agradeço a Deus que hoje eu posso lutar
para que ninguém passe por isso, né? E É. tentar, eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Mas é tudo que você ensina ali, que seja válido, que um dia faça diferença na vida dessas meninas, para mim já tá... Essas marcas psicológicas são mais difíceis de apagar, né? E É. que bom, Aline, que você, por mais que tenha passado, tenha conseguido tirar dessa fase ruim aí não seria uma lição, seria uma maneira de instruir outras pessoas Uhum. e de auto se recuperar, porque isso te trata também, né? Eu não tenho Sim, dúvida. Não sim. tenho dúvida. Eu falo, eu sempre fui depois de tudo isso, eu me tornei uma pessoa muito dura, assim, eu tinha muita dificuldade de abraçar as pessoas, e, tipo, eu Sei. tinha, na verdade, um ranço, assim, que chegasse perto de mim, que me abraçasse. E hoje lá, tipo, as meninas chegam, me abraçam, beijo e tal, então eu falo, assim, que eu sou curada diariamente, né? Diariamente. Porque as minhas aluninhas, né, chega lá, e, Aham. ai, prof, beija e abraça. E eu falo assim, trabalhar com criança é uma parada muito louca, porque tipo, é muito natural, né? Às vezes elas chegam lá, me dão cartinha, né? Esses dias minha aluninha escreveu lá, prof, eu sou muito grata de ter você na minha vida, te amo, tal. Então, cara, isso aí é uma cura diária, assim, sabe? É algo Que que bom. Meus o parabéns, né? dinheiro Parabéns, né? não, Meus o parabéns, dinheiro né? não paga. Não paga, é verdade. Que bacana. Muito bom você ter compartilhado isso. Uhum. Mas voltando ali a parte das lutas ali, MMA, Jiu-Jitsu e Muay Thai. Como foi pra você fazer essa transição? Porque Jiu-Jitsu é arte leve, né? Não tem impacto, Uhum. né? Pô, Muay Thai é pancadaria pura, Uhum. né? Canelada, soco. Como que foi pra você se adaptar ao Muay Thai? Cara, quando eu fui procurar uma academia de Muay Thai, eu acabei indo pra academia que a Duda treinava na época, né? A nossa colega lá. E lá era uma academia que na época tinha várias meninas, assim, que estavam lutando tudo. A Duda, né, que foi quem me indicou e tal. E, pô, a Duda é duríssima, uma atleta duríssima. Hoje ela não tá lutando mais, mas ela, a Liana Pirozinho, que agora luta no Invicta, elas A Duda, lutavam. a Duda também luta no Invicta, né? Se não me A engano. Duda não chegou, a Não che- Duda foi embora antes, Foi? né? É, foi. Hoje ela é mãe, né? Tem 2 crianças e tal, então eu não sei se ela pretende voltar um dia. Mas elas, assim, eram uma das atletas eram as atletas mais duras que tinham na época, assim. Então, quando eu caí nessa academia, eu já cheguei e falei, cara, eu quero ser lutadora profissional. Então, eu, tipo, acabei de começar, chegava lá na hora do treino, separava, na hora dos sparring, separava os alunos comerciais dos profissionais. E mesmo eu começando, eu caía com os profissionais. E, cara, eu apanhava É pancada, né? muito. Eu saía todo o treino com a boca cortada, nariz arregaçado. Tipo, eu já operei meu nariz umas 3 vezes, né? E saía assim, e eu ficava, cara, uma hora eu vou ficar boa nesse negócio. Eu falava, hoje eu tô apanhando, mas uma hora eu vou ficar boa, e daí eu vou bater também e tal. E foi, tipo, eu curti muito, assim, tipo, desde que eu comecei, eu gostava muito. É meio loucura, assim. E esse período aí teve que nem você comentou sobre a Duda, sobre a Liana, né? Você Uhum. falou. Tinha um pessoal ali. Foi um período assim, uma galera casca grossa ali, né? Sim, nossa, elas eram duríssimas. Meu Deus do céu, eu apanhava horrores. É verdade. Pô, é pancada, cara. Pô, imagine, Juninho. Eu não sou muito do impacto assim, né? Uhum. Mas eu já pratiquei já por um tempo, mas assim, quando era bem mais novo, né? Uhum. Que por isso que eu até comentei lá no começo. Uhum. Falei, cara, depois dos 30 ali já começa a ficar difícil, né? Hoje eu já não, eu nem ouso tentar fazer, né, uma luta e tal, porque eu tenho medo de me machucar. Mas eu sei, cara, E, cara, eu vou te falar, mulher é uma coisa de louco. Porque a gente treina, que nem na CM lá, pô, time de mais de 30 atletas, a gente era em 5 meninas lá. E a gente saía na porrada com os meninos. Só que até nos campeonatos de jiu-jitsu eu falava assim, mulher, cara, você chega lá, eu treinava com homens, muito mais pesados, Sim. tal, fazia força pra caramba. Chegava no campeonato, elas olham pra você assim, ó, parece que é pessoal o negócio. Uma vai arrancar a cabeça da outra e é muito louco, assim. Então, tipo, a gente saía na mão Inimigo número mesmo. um. Assim. E depois saía abraçada e tal, amiguinha e tal. Mas ali, a hora que uma deu o primeiro soco, tipo, já escurece tudo e sai na mão e... Meu Deus do céu. E como que foi a luta com a luta lá de... Esqueci agora. Luta olímpica. A luta olímpica. Luta Luta olímpica com a campeã lá. Como que foi que você tirou ela pra fora do tatame?
Cara, a luta olímpica, como eu falei, logo ali que eu comecei a treinar jiu-jitsu, um dia o meu professor, o Sebastian, chegou e ele falou, Aline, você não quer participar de um campeonato de wrestling lá no Rio de Janeiro? Se você conseguir ficar em até 3º lugar, você garante a bolsa atleta e daí dá pra você conciliar o jiu-jitsu e tal, fazer, né? Acho que é bom. Aí eu falei, não, bora. Eu falei, mas o que é isso? Aí ele falou, não, vem aqui. Isso foi numa terça-feira. Ele falou, vem aqui na quinta e eu vou te passar ali as regras e tal. E aí na sexta a gente viaja. Eu falei, beleza. E aí eu tive 2 horas de aula, tipo, das regras da luta olímpica e tal, de saber nem o que era. Aí eu fui entender o que era luta olímpica e tal, wrestling, né? E aí na sexta-feira eu viajei. E aí cheguei lá no campeonato, imagina, as meninas só treinavam wrestling. E o wrestling é uma parada que tem que ter muita força pra fazer, porque, meu, é uma luta muito dinâmica e tal, e, pô, o objetivo é encostar a pessoa de costas no chão. Então, cara, é muita força. E eu já treinava musculação há muitos anos, né? Então eu, vou lá fazer força e tal, me garanto. Meu, eu cheguei lá, eu tive que fazer 4 lutas no mesmo dia que eu caí numa chave, que mesmo se você perdesse todas, você tinha que fazer as 4 Meu lutas. Deus. E cada luta que eu fazia, porque daí eu não tinha técnica, eu não sabia as técnicas, eu só sabia fazer força. Aí o Seba me deu uma instrução, ó, você tem que tentar chegar nas costas, tal, blá, 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 ganhar os 2 pontos, você vai fazendo 2 pontos, então, era a nossa estratégia. Eu cheguei lá, mas as meninas eram muito fortes, muito fortes. E eu fazia tanta força, mas tanta força pra garantir a minha vida, né, pra não sair morta de lá, que cada luta eu ia pro posto médico e ficava lá. Daí eu me recuperava um pouco, voltava lá, me recuperava um pouco, fiz 4 lutas, achei que eu ia morrer. Aí no fim eu achei o máximo, e daí nunca mais parei de competir. E aí eu já enfrentei a Joyce nesse primeiro campeonato, mas daí eu perdi, lógico, né? Eu acho que eu fui encostada por ela, porque daí a luta olímpica tem 2 tipos de finalizações. 3. Ou é desistência, ou é por encostamento, ou é por superioridade técnica. Quando você faz até 10 pontos de diferença, né? Aliás, tem 2 tipos de finalização, ou é encostamento ou é superioridade técnica. E aí eu lutei com ela todos os anos. Aí essa luta que a gente fez, acho que foi 2017, 2018, acho que foi 2017. Que daí eu já tava competindo há muitos anos, aí eu já tinha as manhas da luta olímpica mesmo, né? E a Joyce, na época que a gente lutou, acho que ela já tava 10 anos campeã brasileira. Foi num campeonato brasileiro, eu acho, de luta 10 anos de campeã brasileira? 10 anos já, tipo, invicta, assim, e ninguém tinha... Ela era a atração do local lá. Não, ela entrava no tatame, todo mundo parava pra assistir, e ninguém derrubava ela e tal. E aí a gente foi fazer essa luta e tal, e uma hora eu entrei nas pernas dela, assim, e levantei e pum! Costa. A gente caiu pra fora do tatame. Assim. Jogou pra fora. Joguei pra fora do tatame. Só que quando ela levantou, cara, ela olhou pra Levantou mim transformada. assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, ela vai me matar agora, né? E aí foi tal, tanto que a minha foto, uma das fotos mais bonitas que eu tenho lá na minha academia, que eu acho assim, é uma foto desse momento, que daí ela voltou pra me quedar e a gente meio que rolou. E a foto a gente tá de ponta cabeça com as pernas entrelaçadas, assim, ó. E a galera em volta, tipo... Assustada. De boca aberta, Meu Deus assistindo, do céu. assim. Então, essa foto é fenomenal. E foi bem nessa hora, assim. E aí, eu acho que terminou por ponto, essa luta. Eu não lembro se ela me encostou. Eu só lembro disso, né? Que eu consegui jogar ela pra fora do tapete. E eu lembro que depois eu andava no ginásio, assim, a galera falava, ó, aquela ali que jogou a Joyce pra fora do tapete, porque foi um evento, assim, porque ninguém conseguia derrubar a menina, tipo, ela era muito fera mesmo. Assim. Ficou conhecida no evento ali, ó, tirou a Joyce aqui da... Quando eu olhava nas chaves lá que tinha ela, eu já, ai, meu Deus. Pô, isso foi bom, hein? Porque daí, com certeza, quando as meninas vinham aqui pegar você, falavam, opa, agora já chega com o pé, né? Mas eu não sei se foi no wrestling, né? Você pode falar melhor. Também a luta com o oponente de 126 quilos foi nesses eventos? Não, essa com a oponente de 126 quilos foi de jiu-jitsu, eu era faixa branca ainda. Quando eu era faixa branca, gente, eu falo que eu era o Highlander, né? Tipo, não tinha. Se eu chegasse lá e eu tivesse que treinar com um cara de 120 quilos, eu treinava. Encarava todo mundo, tá encarando todo mundo. Eu treinava, e na época eu era peso pluma, né, gente? Hoje eu peso 65 quilos, mas na época era 50 quilos de kimono. Então eu pesava uns 48 quilos, assim. E eu treinava dando o meu máximo, como se houvesse a possibilidade de eu finalizar o cara e tal. Sim. Enfim, eu viro a chave, assim, e eu esqueço de tudo, né?
E aí eu lutava os campeonatinhos de faixa branca lá e eu sempre ia pros absoluto. O absoluto é assim, todas as categorias de peso daquela faixa. Aham. E aí eu faixinha branca, Highlander. Aí chegou um campeonato lá em Santa Catarina, é Luana, o nome da menina, a gente conversa até hoje de vez em quando, assim. E aí ela, na época, ela tava pesando 126 quilos. Depois a gente conversou, ela me falou, né? E eu olhei e tava, falei, Eu pensei, eu falei, cara, eu não posso ficar por baixo, né? Eu tenho que tentar Sim. ficar por cima, não posso deixar ela me derrubar. E eu tava com o meu plano perfeito ali, né? Aí, beleza, começou a luta, ela pegou no meu kimono, fez assim, eu já... Foi Já junto. caí chapada no chão. E aí na faixa branca tinha uma guardinha aranha, que é aquela que você estica a perna assim, né? Puxa Eu aqui, sei. né? É, fica no kimono ali de guardinha Aham. aranha. Aí eu resisti bravamente ali, acho que por uns 2 minutos na guardinha aranha dela, conseguiu passar, né? Porque deu muita força, assim. É, foda. E aí ela ficou ali por cima de mim, me amassando, e eu tentando sobreviver ao caos. E aí eu lembro, eu tenho isso na minha memória, que na arquibancada, bem perto da gente, tinha umas 2 senhorinhas assistindo, assim, eu vi elas antes de entrar. E eu escutava elas gritando, meu Coitada. Deus! É, elas falavam assim, meu Deus do céu! Tira ela de lá, coitada, ela vai matar a morrer. menina. Aham. E aí eu acho que foi finalizado, eu acho que desisti da luta, sei lá, não sei se foi até o final, mas eu sei que eu fiquei ali Que tentando lutar bravamente. Que bacana. E, Aline, tira uma dúvida aqui. Existe luta mista, campeonato misto, mulher versus homens por categoria de peso, modalidade, ou não? Não. Não? Na internet aparecem umas loucuragens isso que eu ia aí, perguntar, né? porque na internet hoje em dia tá cheio, né, cara? Ah, Homem versus mulheres. Eu acho que peso. são, mas assim, tipo, os caras inventam, mas eu acho que, assim, legalizado, Exato. tipo, É, né? eventos oficiais, isso não Oficial, vai ter, oficial não né? vai ter, né? E Aline, esses eventos que você participava e todos que você tinha que se deslocar, viajar, você tinha apoio? Como que era custeado isso? Era por você mesmo, pela academia? Tinha algum patrocínio? Como que funcionava isso? Cara, era sempre uma luta, assim, né? Porque o que me ajudou muito foi a Bolsa Atleta, né? Do governo Aham. federal. Que aí eu participava desses campeonatos de luta olímpica, então aí entrava lá mensalmente um dinheirinho que ajudava, mas era sempre aquela correria, correndo atrás de patrocínio, aí variava muito, né? Às vezes a pessoa patrocinava numa viagem, depois em outra não, então, né, sempre tinha parcerias. Eu sempre fiz preparação física com com o Madison e com a Bia, né, que são renomados aqui, que sempre cuidaram da minha parte de alimentação ali, nutrição, né, para as perdas de peso e tal. Então sempre foi o Madison e a Bia que cuidaram. Então aí eu tinha fisioterapeutas que daí fazia parcerias. Mas grana mesmo, assim, principalmente depois da pandemia, ficou muito difícil, porque muita gente quebrou e tal. Ficou bem difícil, assim. Daí E aí, como eu conciliava a carreira de programadora, acabava que saía Tudo do do bolso bolso, né? algumas Porque coisas, né? É, mas é o que a grande maioria do pessoal aqui, isso no esporte em geral, né, Júlio? Esportes em geral, né? Que a gente sempre comenta aqui, com exceção, né, que o futebol, que tem sempre uma melhor visualização e tem a mais Uhum. apoio, os demais, aqui em Curitiba, pelo menos, que a gente tem conversado, o pessoal sempre tem que correr por conta. Sim. Apoio tá bem difícil, né? É um dos motivos, eu com o Júlio também ter começado o podcast para ajudar, né? Ao pessoal aí do esporte em Uhum, a geral divulgar, a né? divulgar, né? É. Você vem aqui, você divulga a tua marca, a gente vai, né? Fazer colaboração aí nas redes sociais, então a gente vai conseguir alcançar bastante Sim, isso público. ajuda muito, porque hoje em dia o Cristiano, né? O Cristiano, além de ser um excelente técnico, ele é um cara que, sim, que tem muito olhar de negócio, né? Cristiano Aham. Marcelo. E ele fala, hoje em dia não basta você ser um bom atleta, você tem que vender. Tem que vender. Você tem que, né, ser uma pessoa que as pessoas gostam de ver nos eventos. Tem que ser interessante pro evento que você esteja lá, né? Com Porque senão certeza. você é só mais um. Daí, tipo assim, sobrou uma vaga lá, chama o fulano. Mas não. Não, eu vou chamar tal pessoa porque eu sei que essa pessoa vai me trazer público, vai, né? Eu, tipo, no MMA, acho que a partir da minha segunda luta ali, eu fazia um trabalho com um hipnólogo do esporte. Eu Aham. ficava muito nervosa para entrar pra luta e eu entrava já exausta, assim. Aí eu fui fazer esse trabalhinho de hipnose e tal, e aí a gente trabalhou uma questão, assim, dos gatilhos, né? Tipo, de ativar o modo lutadora, né? E aí ele falou, escolha um personagem que representa pra você. E eu escolhi a Mulher Maravilha. E aí eu meio que trouxe isso
pro meu mundo. Então, as minhas roupinhas de luta, se você for ver, sempre são da Mulher Maravilha. E eu meio que criei esse personagem e tal, porque aquilo era o meu gatilho ali de, opa, agora eu ativei o modo lutadora e eu entrava naquele mundo ali, né? Então, eu tinha minha roupinha da Mulher Maravilha, cabelinho sempre igual. Então, isso meio que virou uma marca, e isso é legal, né? Porque acaba atraindo. Então, onde ia, às vezes eu tô em algum lugar, assim, eu falo que lutava, daí a pessoa, mas eu acho que eu já vi você lutando, você não usava a roupa da Mulher Maravilha? Daí eu falava, usava, então meio que virou uma marca. Então, isso é legal, você criar a sua identidade. Outra coisa que eu achava muito importante era a questão da feminilidade, de tentar manter isso, né? Porque cria aquele estereótipo, não, lutadora tem que ser machorra pra tal. E então eu sempre lutava de unha vermelha, né? Sempre tava ali sobrancelha feita, tal. Então eu tinha esse cuidado de mostrar que a gente podia ser braba, mas ser feminino também. Igual a da logo que você falou, né? Que você Isso. levou até pra logo da tua academia Isso pra manter essa... isso era algo que eu gostava de passar, assim, sabe? Então, hoje é muito importante isso, a pessoa ter essa visão de que a rede social é algo importante para qualquer empresa, mas para os atletas também. Legal. E assim, então você, né, vem numa uma crescente, eu diria, do esporte, né, que saiu do vôlei e foi para as artes marciais aí. E nas artes marciais você passou por vários tipos de luta. Hoje você também já participou de fisiculturismo, né, de campeonatos de fisiculturismo. E a gente também tem mais um tema aqui que eu acho bem interessante, que é um projeto que você também participa, né? Pode falar. E tem mais uma também, né? Que eu vi nas redes sociais. Surfa também, né? Ah! Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos falar, acho que agora, eu acho interessante falar sobre o projeto que você participou. E depois eu queria saber um pouquinho sobre o fisiculturismo também, porque é a área, né, eu que trabalho com educação física, né? Trabalho com personal e tal. É a área que hoje está muito em alta, né? E a gente até tem um pouco mais facilidade de conversar. E uma coisa que é legal, fisiculturismo é a área do Dimas, né? Então casa bastante. E eu tenho uma área com você em comum também, programação. Aí, ó. Ai, meu Deus, que dó. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto? De quem que é, como começou, como que você entrou nele, né? Então, o Projeto Amazonas é um projeto idealizado pelo Sancho. O Sancho é bem ativo nas redes sociais e ele é policial militar, né? Sim. Então, ele até compartilhou com a gente. Eu acho que o Sancho esteve aqui com você, não teve, Thiago? O Sancho teve, então. né? E aí o Sancho idealizou isso porque ele contou que ele sofreu essa situação com o padrasto dele dentro de casa, né? Que era violento com a mãe dele e tal. Então, ele viveu isso. Então, ele teve essa ideia de capacitar mulheres a se defenderem, né? De criar um projeto com esse intuito. E aí, ele queria alguém para dar a parte de instrução de defesa pessoal. E ele teve esse cuidado de falar, não, mas para essa área seria legal ter uma mulher, né? Para ter o contato físico ali, vamos encontrar uma mulher. E aí, ele entrou em contato com uma colega minha, que era lutadora, e também, por indicação, ela falou, não, eu consigo te indicar uma pessoa que é especialista nessa área da defesa pessoal. E aí ele entrou em contato comigo, aí quando ele me mandou, eu falei, cara, com certeza. Ele falou, eu preciso, tal, você topa? Eu falei, com certeza. Eu falei, tô com você e tal. E aí a gente teve agora, o mês passado, eu acho, a segunda edição já do Projeto Amazonas. Então, nesse projeto, o que a gente faz? Tem lá a parte de instrução de defesa pessoal comigo. A gente tem a parte de noções de primeiros socorros lá, onde ele foca bastante nos ferimentos de arma de fogo e objeto perfurante, né? Porque se você for ver os maiores crimes e coisas são contra mulheres, são de arma de fogo e objeto perfurante. Arma branca, né, no caso. E aí vem a parte de instrução de tiro, manuseio de arma de fogo e tiro, né? Porque eu acho que é algo importante, porque a gente fala muito da defesa pessoal ali, da técnica, né, de luta, mas vamos supor, o cara entrou na minha casa, entramos em luta corporal, tá a arma lá, o cara tá caído longe, peguei a arma. Vou fazer o quê? E aí? Perfeito. Nunca peguei numa arma de fogo, o que eu vou fazer? Tá eu e meus filhos dentro de casa, o que eu vou fazer?
Então, eu acho isso muito importante, né? E ali no curso, tipo, eu, que já, né, já tive a adrenalina da luta, que é uma adrenalina gigantesca, Sim. mas a hora que eu peguei a arma ali pra dar os primeiros tiros, eu tremia igual vara É, verde, assim, tipo, porque realmente é algo que é impactante. Com Você é, ter uma certeza. arma de fogo na mão, você ter ali o alvo, você tá olhando e você imaginar que você tá porque eu, pelo menos, já faço a historinha na minha cabeça, né? Eu já penso, seja, pô, o cara tá aqui, tá querendo me matar e eu tenho que acabar com a vida dele. Tipo, é isso. é isso. Né? Que nem o Sancho fala no curso. Você não vai pegar uma arma de fogo pra brincar. O dia que você tiver com uma arma de fogo numa Com situação real, certeza. é pra acabar com a vida da pessoa. Tipo, a pessoa tá te ameaçando, é você ou ele, né? Então, e no curso ele frisa muito isso, ele entra muito na cabeça mesmo, né? Você tá ali, até tem uns vídeos meus ali onde ele tá falando: Meu, esse cara entrou na tua casa, ele quer te estuprar, mete fogo nesse cara, tipo assim, e É o papo reto você. mesmo, né? Pra É, te gente, porque instigar a. Coloca pra fora. Coloca pra fora aí. cara, e é o treinamento físico, né? Da você estar ali com a tal. E é o treinamento mental, né? Psicológico, né? Da adrenalina, do, pô, é a minha vida, é a do cara e tenho que fazer. Eu acho muito importante isso. Então a gente tá bem firme nesse projeto. Teve uma edição o mês passado, a próxima edição acho que é daqui 2 meses. E a gente tá nesse trabalho. A primeira e a segunda edição, na parte de defesa pessoal, eu meio que repeti, assim, as técnicas, né? Porque tinha alunas novas, tinha alunas que tinham feito o primeiro curso. No próximo, eu quero dar mais uma ênfase da pancada mesmo, ensinar a dar soco, Aham, cotovelada, chute e um pouco para essa parte mais de aham. A combate mesmo, utilizar assim. mesmo, né? A porrada, cotovelada, É, que nem você aham. E pra falou, quem né? quer conhecer mais de perto esse projeto Amazonas, como que faz? Olha, eu tenho compartilhado bastante nas minhas redes sociais, sempre quando tem algum material de divulgação eu posto lá, né? Então no meu Instagram lá, @ninipires, @ela.luta, que é o da minha academia, e no Instagram do Sancho, @sancholoco, underline, eu acho que é. Depois a gente vai colocar direitinho ali, mas aí o Sancho é o idealizador. Hoje a gente ainda não tem um Instagram específico do projeto, mas a gente sempre está divulgando lá nas redes Nas redes de sociais. vocês. Aham, Arroba Sancho Legal, Louco. Arroba legal. Sancho Louco. Boa. isso. E vamos falar agora um pouquinho sobre essa tua área aí do fisiculturismo, Uhum. né? Que você comentou no começo que a academia em si, a musculação, você já traz desde sempre, né? Sim, eu luto há 15 anos, musculação eu pratico, eu acho que vai fazer 23 anos, 23, né? né? E desde que eu comecei na musculação, eu comecei a musculação porque eu era muito magrinha, muito magra, e eu odiava ser magra. E aí eu fui buscar a musculação por isso. E aí quando eu comecei a ver a diferença e começar a ganhar um corpinho, e eu lembro que na época tinha saído uma revista. E na capa da revista tinha a Graciane Barbosa lá atrás, quando ela ainda tinha um físico harmonioso, assim, Aham. digamos, né? E eu olhei e falei, cara, que bonito, né? Eu falei, esse é um corpo legal, quero ser assim um dia. E aí eu tinha visto uma revista lá de fisiculturismo e eu falei, cara, um dia eu acho que eu vou subir para ver qual é, assim. E ficou engavetado aquilo ali. Aí eu comecei a lutar e eu não tinha nenhum contato no meio do fisiculturismo. Aí quando eu comecei a lutar, o tipo de treinamento era diferente. E como eu comecei mais tarde no MMA, eu sabia que a minha carreira seria mais curta, né? Então eu falei, vou focar na luta. Um dia, quando eu parar, eu vou fazer essa parada aí. Só que aí eu me aposentei, eu fiz minha última luta em 2023. Eu nem sabia que era a última luta, né? Eu lutei. E aí, depois que eu lutei, eu falei, cara, eu tô muito cansada. Essa rotina de treinar 3, 4 vezes por dia, né? Eu já tinha passado pela depressão, pelo burnout. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso desacelerar um pouco e tal. E decidi parar de lutar. E aí eu cheguei pro meu professor de musculação, né? Ele ainda falou, não, tranquilo, você vai parar de lutar, dá uma descansada, treina a musculação só pra continuar ativo e tal, né? Sem estresse e tal. E aí o ano que vem e tal, se você quiser, a gente planeja e tal. Passou 2 semanas. Eu fui Tudo, lá, fiz a Tudo musculação. meteórico. a Lília é tudo... Passou 2 semanas e eu cheguei e falei, cara, não. Eu falei, eu não consigo acordar de manhã e não ter alguma coisa pra fazer. Eu preciso. Eu falei, data, quando que a gente vai? Aí a gente tinha combinado em dezembro de 2023, né, de subir. Aí chegou em dezembro, ainda achava que eu precisava de mais volume e tal, não sei o quê. Aí eu estreiei em maio de 2024. Eu subi na categoria Body Fitness, Body fit. né? E aí aquela mesma pegada, tipo, era uma parada que eu queria muito fazer, então, nossa,
é outro ânimo, assim, né, de fazer, outra empolgação, curtir o processo, né? Uhum. E aí também mandei fazer o meu biquíni da Mulher Maravilha, tal, né? Então foi super legal, minhas alunas foram assistir, a hora que eu entrei, assim, aquela gritaria, tal, e foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Eu tava me programando para subir agora em junho, mas aí como eu tô num processo de expansão da minha academia, que é um projeto que tá saindo do papel, aí eu vou dar uma segurada, porque eu preciso focar minha energia só na minha academia mesmo. Esse ano eu sei que ela tá em ascensão, então eu vou focar minha energia nisso. Boa. Talvez final do ano ou o ano que vem eu suba. Legal. Faço umas lutinhas de jiu-jitsu enquanto isso. Isso aí. Legal. E Aline, daí você puxou um gancho aí bem interessante, né? Focar aí na sua academia, dar força para isso. Hoje no cenário, né, que a gente vive de luta, né? Todo mundo vê como um esporte masculino, né? Uhum. Pancadaria, isso, aquilo. E para você, como que é empreender nesse meio? Cara, assim, ó, quando eu comecei no jiu-jitsu lá em 2011, eu lembro, assim, que lá na academia nós éramos em 3, 4 mulheres. E faixa preta eu conhecia 2. Imagina, né? No meio de tantos homens, eu conhecia 2 faixas pretas. Então, eu vejo que hoje, nossa, o jiu-jitsu explodiu demais, né? Hoje ele é um esporte muito famoso no mundo inteiro, né? Os professores de jiu-jitsu lá fora são muito respeitados, né? E hoje tem muita mulher faixa preta, tem muita mulher no jiu-jitsu, né? No MMA mesmo, tipo, aumentou muito o número de mulheres, mas proporcionalmente falando, ainda é bem menor. Mas eu acho que as redes sociais, a informação, tem difundido isso muito. Então, tá caindo um pouco aquele estereótipo, né? De que é uma coisa só para homens. Eu vi que tem muitas famosas lá que hoje em dia treinam Muay Thai, boxe ajuda muito, né? Porque são pessoas que têm muita visualização. E são pessoas influencers, né? No real da palavra, né? E tem difundido muito, então tem sido legal. Mas ainda assim, em algumas situações, ainda assim, eu conto para as meninas às vezes que a gente tem que se provar, né? Eu trabalhei muito tempo com arbitragem, né, de eventos. Então, você via, por exemplo, assim, você está arbitrando, os professores não discutiam com os árbitros homens, mas aí eles queriam vir discutir com você e tal. E acontece muito, às vezes eu tô no evento, aí o professor olha para mim e fala: "Você sabe para que serve uma bandagem?" Eu falo: "Sim, eu sei." Eu falo: "Eu não sei se o senhor sabe, mas eu sou lutadora profissional, tal, faixa preta." Daí, às vezes, então é aquele negócio, você sempre tem que estar se provando, a faixa preta mesmo, né? Às vezes você vai, eu tenho muitos amigos que às vezes ligam, você pode vir fazer, independente de bandeira de academia, né? Às vezes eles ligam, você pode vir fazer um treino aqui na minha academia, eu quero que as meninas vejam, eu tenho uma turma iniciante, eu quero que as meninas conheçam de perto uma faixa preta, uma lutadora profissional, para elas se inspirarem, e eu vou, amarradona e tal, e às vezes vou treinar em turma mista, né? Eu sempre falo que chegou uma mulher faixa preta, você tem que honrar a faixa preta, porque os caras vêm treinar com você, eles querem ver qual é. Eles não vêm, não, é mulher, não. Eles, mulher faixa preta, vamos ver se é Vou boa. passar o carro. Que bom. É legal que eu lembro que quando a gente conversou com o Diego aqui, que foi o primeiro professor, né, profissional da área aí das artes marciais, ele mesmo comentou, você lembra, Júlio? Que ele falou o crescimento das mulheres dentro da academia, né? Ele falou, hoje eu tenho aqui horários específicos com aula feminina e, cara, vou te falar que tá quase 60-40, assim. Não, cresceu muito. Tem muitas academias aqui em Curitiba que têm horários femininos, né? Tem mulheres nas turmas mistas, mas assim, eu acho que quando a mulher não tem o objetivo de ser uma lutadora, é complicado treinar em turmas mistas, né? Nem todas as academias têm esse cuidado, né? Porque, por exemplo, eu sou dentista, sei lá, trabalho numa clínica de estética, eu vou treinar, vou voltar com o olho roxo, como é que eu vou trabalhar o dia inteiro com meu olho roxo lá, né? Eu trabalho de programadora, eu tenho que visitar os clientes, eu vou chegar lá. Eu chegava, né, mancando, de olho roxo, mas todo mundo já sabia. Já sabia, né? Já sabia, né? Mas então tem que ter esse cuidado, né, de aluno comercial e o aluno que realmente quer ser lutador e tal, né? É o aluno que está buscando, às vezes, a qualidade da saúde, né? Tá buscando o esporte porque gosta, mas não vai viver daquilo ali, né? O teu trajeto já estava escrito, né? A gente sabia que você... o teu objetivo já estava bem claro, né? Então, assim, você ia chegar com o olho roxo mesmo, mancando,
Assim, era por pouco tempo aquilo ali, né? Cansei de trabalhar eu amarrava o gelo aqui no braço, trabalhando aqui, gelo na perna. E as empresas que eu ia trabalhar, eu já deixava bem claro. Eu falava, ó, eu sou lutadora profissional, eu concilio as duas carreiras. Várias empresas que eu trabalhei, eu conseguia, como a área de programação ela é bem maleável em questão de horários, eu falava, ó, eu tenho o meu treino profissional tal horário, eu preciso sair tal horário, quando eu voltar, tal. Então, eu fazia horários diferenciados, saía na hora do almoço, treinava, voltava. E um detalhe, que eu sempre andei de moto, né? Em Curitiba. Então, chuva, tempestade, vendaval, de motinha, capa de chuva, chegava lá, treinava, saía suando, botava a capa de chuva, voltava a trabalhar. E não tinha... Fazia a parada acontecer. Que legal. Maravilha. Agora vamos falar só sobre programação. Brincadeira, brincadeira. O surf, hobby? Por causa do... Eu linkei uma coisa com a outra aqui, porque o pai mora em Santa Catarina, ali, Florianópolis, tem alguma coisa a ver ou não? Cara, na verdade, o meu pai mora em Florianópolis, acho que há uns 20 anos. Eu nasci em Laranjeiras do Sul, aqui no Paraná. E a gente morou a maior parte da vida aqui em Curitiba. Eu não cheguei a morar em Florianópolis, porque meus pais se separaram antes, né, do meu pai mudar pra lá. Mas eu sempre tive uma relação com o mar, assim, eu sempre fui apaixonada pelo mar. E eu sempre sonhei em aprender a surfar. Só que nós tivemos um evento na família que o meu irmão mais velho morreu afogado. Então, a minha mãe sempre apavorou a gente muito com água. Então, minha mãe jamais me deixaria subir numa prancha, né? Então, esse sonho ficou ali engavetado, assim como o meu sonho de ter uma moto esportiva e tal. Sabe aquele sonho que fica ali na gaveta? E aí, 2019, eu acho, 2019, uma amiga minha falou, aluna minha, que acabou virando minha amiga, aí ela falou, vamos fazer uma aula de surf ali no litoral, ali em Matinhos, tem escola de surf. E eu nunca tinha ouvido falar de escola de surf e tal. Eu falei, cara, eu vou. Eu falei, só que eu não sei nadar. Ela falou, não, mas a professora entra na água junto e tal. Eu falei, eu vou. Putz, daí pra quê, né? Primeira aula, já fiquei de pé na prancha e tal. Eu falei, ferrou. Aí já tenho outra coisa pra fazer, né? E não parei mais. Oi, de primeira aula já conseguiu ficar. Pois eu já tentei. É meteoro mesmo. Eu já tentei, eu já tentei já, mas é o que eu sou. Eu sou bem cagão com mar, cara. Eu morro de medo. Mas eu falo que eu sou surfista medrosa, né? Porque como, tipo, eu já cheguei a fazer aula de natação tudo, mas eu acho que por esse pânico que eu tenho de água, porque ao mesmo tempo que eu tenho amor pelo mar, eu tenho pânico de água. Então eu tenho aquela fobia de cair da prancha e tal, não sentir o fundo. Então algo que eu tenho que trabalhar muito na minha mente, né? Aí cansei de marcar a aula, né? Agendo a aula, chego lá, o mar tá muito mexido, eu olho e falo, falo, não vou entrar. Aí, esses dias atrás eu desci, foi a primeira vez, assim, que o mar tava bem mexido. E eu falei, cara, quer saber? Vou entrar. E aí eu entrei e fiquei lá meio encagaçada, mas fiquei de qualquer jeito. E detalhe que daí faz uns 2 meses, eu acho que comecei a surfar de pranchinha, né? De bodyboard? É bodyboard? Não, é que eu comecei... a prancha é menor mesmo. 6.7, 6.8. Entendi. Long, aí eu fui pra uma fã, que ela é intermediária, né? Tem uma flutuação melhor e tal. E aí, um dia eu cheguei lá, vi uma prancha lá, eu falei, professor, eu quero entrar com essa hoje. Fogueteira. Aí ele mas isso aí é uma prancha de atleta profissional, é bem mas diferente. eu sou, né? Aí ele falou, é bem diferente da prancha que você surfa. Aí eu falei, não, mas eu entro, se eu ver que não vai dar boa, a gente sai, eu pego a outra e entro. Ele, não, beleza. Aí a gente entrou, cara, eu levei muito tombo. Aí eu entrava na onda, caía, voltava, daí eu voltava pra ele e falava, hoje nós estamos aprendendo como cair. Cai de frente, cai de costas, cai de lado, cai de ponta cabeça, cai não sei o quê. Aí eu falei, mas eu vou conseguir. Aí eu fiquei na água até eu consegui pegar várias que ondinhas, massa, assim, cara. com a pranchinha. Eu acho... Eu falo que é igual um dia um amigo meu viu um vídeo meu surfando, ele falou, ai, que legal, parece um passarinho no fio de luz lá. Quando eles estão a galera que fica chacoalhando, né? Aí eu voltava pra ele, eu tô parecendo um passarinho no fio de luz, mas eu fiquei em pé. Pô, cara, eu digo impressionante, porque eu sei que é difícil, cara. É difícil. É difícil demais, cara. Mas aí eu consegui, sair realizada. E agora eu só surfo de pranchinha. Boa, isso aí. Ei, Juninho, falando isso, vocês manjam de surf ou não? Sim, mas faz tempo que eu não surfo. Isso eu queria ver, hein, Juninho. Eu morei em Santa Catarina, né, cara? Olha aí. Morei lá na Praia do Sonho. Deve ficar igual um passarinho no fio de luz. Eu? Com certeza. Ô, Quinho, se você estiver assistindo aqui, ó, o Quinho é um grande amigo nosso. Vou ir na tua casa aí surfar aí, cara.
Eu vou junto com o Júlio, que essa eu queria ver o Júlio surfando. Vai parecer um passarinho no fio de luz, hein? Pô, Kiko? eu tinha prancha, tinha tudo, Dimas. Pô, eu fui quase um atleta profissional, só faltou aquele quase. Pois é. Não, Só de faltou surf o não de surf, né? Mas de skate, surfei. Fiz tudo, mas Meu filho é tudo mais ou skatista. menos. Não é profissional, Ele tá com mas quantos anos, ele ele? anda muito. O meu filho vai fazer 25 esse ano. 25. Como que é o nome dele? Felipe Pires. Boa, Felipe. Mas o Felipe anda de skate. Antes de aprender a andar, ele já andava de skate, porque ele tinha um skatinho, eu empurrava. E aí ele começou a andar, ele já andava Skate é no massa. skatinho. Skate é massa. E a vida inteira ele anda muito. Eu não entendo nada de skate, Uhum. mas quando eu vou nos campeonatos e ele faz alguma manobra e a galera grita horrores lá, eu falo, acho que isso foi muito bom, né? Que legal, cara. Eu falo, então acho que é bom isso aí que ele fez. Não, que legal. Aline, Hum. muito obrigado, tá? Por você estar aqui conosco, aceitar o convite aí para vir participar. O tempo passa rápido, mas a gente abordou vários temas aqui, né? Se a gente Sim. pudesse, né, Dimas? Ficava aqui umas Com certeza. 2 horas, porque entrava no detalhe do jiu-jitsu, no detalhe do Muay Thai, no detalhe do surf, no Uhum. detalhe do MMA, no detalhe de Do tudo. fisiculturismo, né? Tudo. Mas muito obrigado mesmo, ainda mais por você falar do projeto, essas causas aí que você coloca em evidência, tá? Aham. Que isso é super importante para a comunidade em si, né? Principalmente Sim. o meio feminino ali. Mas antes de finalizar, a gente tem umas perguntinhas aqui, que é aquelas perguntinhas bate-pronto, é o Minuto Atleta Cast que a gente fala. Tá. A gente vai fazer aqui, eu faço umas 2, 3, o Dimas faz as 2, 3 Uhum. ali também. E o que vier na sua cabeça, você já responde de primeira, pode ser? Vamos, bora. Começa aqui ou você quer começar aí, Dimas? Não, pode começar. Posso começar aqui? Então vamos lá. O que o movimento representa para você no dia a dia? Movimento é vida, né? Boa. Quais atitudes simples você adotou que te ajudam a manter-se ativa? Disciplina. Boa, isso aí é super importante. É verdade? Participaria do FMS? Fight Music Show, você chamava? Participaria, nunca diga. O pessoal fala, você nunca mais vai lutar? Eu falo, nunca diga nunca. Exa- Faça uma boa proposta que eu vou. É isso aí. E esse evento aí, acho que outra coisa que o Thiago também já conversou por aqui, né? Uhum. Legal. Vamos ver a Aline lá no FMS, né? FMS. Boa. Aline, qual dica você daria para uma mulher que quer começar na luta, mas sente medo ou insegurança? Eu diria só comece. Só comece, procure uma atividade que você goste, né? Pode ser que você se identifique com o Muay Thai, pode ser que você se identifique com o Jiu-Jitsu, mas vá, crie a coragem, faça a primeira aula e mantenha-se, né? Porque a luta traz isso, além da atividade física, né? Além do condicionamento físico, segurança, capacidade de se defender. Hoje em dia eu falo que desde criancinha, para mim, tinha que ensinar jiu-jitsu nas escolas, tinha que ser regra, entendeu? Então, hoje, desde muito cedo, as mulheres precisam aprender a se defender. Infelizmente, mas precisam. Essa pergunta aqui, você respondeu durante a nossa conversa aqui, mas acho que uma única palavra, né? Uma frase que vai resumir, uma palavra, né? Que vai resumir a tua relação com o esporte. Uma palavra ou uma frase? Pode ser uma frase. Eu falei frase primeiro, né? É uma frase que eu sempre posto e eu sempre uso, que é: por que contar a história dos outros se você pode escrever a sua? Essa aí eu uso sempre, sempre. Eu acho que é isso aí, né, Julião? Falta uma, né? Essa daqui, uma curiosidade sobre você que quase ninguém sabe. Mas ela já até falou da curiosidade, mas pode contar outra, que eu tenho certeza que você deve de ter. Que eu sou uma surfista medrosa, né? Isso daí, ó. Eu sabia que você ia falar essa resposta. Eu sou uma surfista que não sei nadar, né? Isso é... Boa. Às vezes eu falo, as pessoas falam assim, mas como? Eu falo, é um bom motivo para não cair da prancha. É verdade. Exatamente. Eu não tinha parado para Né? pensar por esse lado. Aline, uma conversa incrível. Parabéns pelos seus projetos, pelo que Obrigada. você leva e o que você comunica com as mulheres. Passa os horários que funciona a tua academia, como que faz para entrar em contato com você, para elas ir lá treinar. Então, a minha academia fica no Xaxim. Isso, pode falar aqui direto para essa câmera aqui, ó. Já aproveita, deixa tuas redes sociais. Já deixa- divulga tudo. Já divulga já os arrobas aí da galera. Então, a minha academia Ela Luta, é uma escola de luta só para mulheres. Lá a gente tem aulas de jiu-jitsu, boxe, muay thai e defesa pessoal.
São turmas exclusivamente femininas, o espaço é totalmente nosso, então vocês podem vir bem tranquilas, confiantes, sem medo. Tem todos os graus lá, iniciante, avançado. Tem meninas de 3 anos de idade que já treinam comigo, tá? Se quiserem saber mais sobre a academia, nos sigam nas redes sociais, é ela.luta. E o meu Instagram pessoal é @ninipires, então estou sempre divulgando aí as minhas presepadas, eventos, próximas aventuras, tem sempre lá, tá? E aí eu sempre estou postando também lá sobre as minhas aulas, minhas alunas, né, para vocês verem, sentirem como é o clima e estão convidadas a virem conhecer. Maravilha. Que bacana. Eu tenho uma filhinha de 5 anos. Vou levar lá pra treinar. Leva. Eu tava com uma aluninha de 3 anos. Uma graça. Legal, vou dar um pulo lá também que eu quero conhecer a academia. Leve lá, vamos combinar, leve elas lá fazer uma aulinha, vai ser legal. Levo sim. Aline, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado por, né, representar essa força feminina aí, por você, tanto física como mental, né? Muito obrigado mesmo por ter concordado em participar com a gente. E eu vou deixar aqui até uma mensagem para as mulheres aí que hoje sofrem, né, tanto do abuso psicológico quanto físico aí, que tenham a Aline aí, ó, como referência. Vocês são fortes o suficiente como ela é, assim, ó. Então, entrem em contato. Hoje a gente tem vários canais de apoio. A mulher ela não deve de sofrer, né? Ela não pode sofrer e não sofra calada aí. Você tem canais de apoio. Você tem aqui, ó, a escola de autodefesa aqui, né? De defesa pessoal da Aline, ela luta aqui. Então, não sofra, minha amiga. Não sofra calada. Entre em contato, porque com certeza muita gente está aqui para apoiar. E, pessoal, a gente está encerrando aí mais um episódio do AtletaCast, né? Mais uma vez aqui agradecendo a nossa convidada Aline por esse papo maravilhoso. Não esquece, pessoal, de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no TikTok, no Kawaii, @AtletaCast e o mais importante, lá no YouTube, todo domingo às 20 horas, subindo vídeo lá. E durante a semana a gente subindo os cortes e subindo também várias informações no nosso Instagram. Júnior, tem mais alguma coisinha aí para falar para a galera? Não, só agradecer a Aline novamente, falou do DigiCast. Boa. E pessoal, lembrando, hein, o nosso trabalho aqui com toda a qualidade aí dos estúdios DigiCast, né, e também com o apoio aí da DigiWin. Se você está procurando qualidade em áudio e imagem aí, não hesite em entrar em contato. Vai subir aqui do ladinho aqui o Instagram deles, o nosso amigo Thiago que está aqui tá nas picapes ali, vai subir aqui do ladinho aqui e com certeza você não vai se arrepender aí da qualidade. Pessoal, tamo junto aí, muito obrigado por estar com a gente aí e até a próxima semana. Valeu! Valeu, galera, muito obrigado. Valeu.